Oi, oi, meu povo, como vocês estão? Com a finalidade sempre de ajudar os jovens advogados a desmistificar as dificuldades, do início da profissão. Como vocês já sabem, eu defendo que um escritório de sucesso, ele é baseado em alguns pilares, em 4 pilares mais especificamente, que é a gestão financeira, a gestão administrativa, a gestão operacional e a gestão comercial. E nessa aula de hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre os primeiros passos para evoluir a sua gestão financeira dentro da advocacia. A gente sabe que dentro da faculdade de Direito, esse tema de gestão financeira, como cuidar do seu financeiro, separação de contas, fluxo de caixa, enfim, não é falado, não é abordado. Então, os jovens advogados saem sem noção nenhuma de como cuidar de um financeiro de um escritório. E o pior, não entendem que um escritório de advocacia, independentemente do tamanho, da estrutura, se você atua em casa, se você tem um local, ele tem que funcionar, ideologicamente falando, como uma empresa. Você precisa entender que o seu escritório é uma empresa, independentemente da estrutura, se você atua sozinho ou não. E aí o que acontece? Com essa ausência de visão, com essa ausência de entendimento de que o escritório é um negócio, o primeiro erro que os advogados cometem é a mistura de contas, a mistura de valores. Trata-se tudo em uma conta só. Trata-se tudo como dinheiro do advogado. Não existe essa separação ainda que ideológica de advogado e pessoa, escritório de advocacia e ser humano e pessoa social. Tudo se mistura, tudo se embola e aí temos o primeiro erro. Vocês não conseguem saber qual é o custo da operação de vocês, se existe lucro, se não existe lucro, se essa atividade está compensando ou se era melhor parar tudo e deixar para lá. Então, o primeiro passo para começar a falar em gestão financeira de um escritório de advocacia é a separação de contas. Thaís, como separar conta? Eu não tenho CNPJ, eu atuo dentro de casa, enfim. Gente, a separação de contas é realmente assim uma separação. A atividade é vida social, vida normal. Então, você não precisa ter um CNPJ para fazer isso. Você precisa ter 2 contas e um controle de contas. Então, a primeira coisa você tem que idealizar na sua cabeça. Preciso separar as contas da minha atividade profissional, da minha vida pessoal, da minha vida social. Hoje em dia, a coisa mais fácil que existe é você abrir uma conta em um banco digital, abrir uma conta virtual e ter aí 2 contas. Uma destinada à sua advocacia e outra destinada à sua vida pessoal, à sua vida social. Abre uma conta no Nubank, uma no Inter e uma destinada à atividade profissional para você receber os seus honorários, para você pagar as contas da sua atividade profissional e uma conta onde você vai receber o seu prolabore. Falaremos desses conceitos aqui nessa aula. Você vai receber o seu prolabore e aí você vai comprar lá suas blusinhas, tomar o seu chopp, sair para suas festas com o dinheiro que tá na conta pessoal, certo? Segundo erro, muito comum não, segundo erro, acontece com praticamente todo mundo, é não fazer o controle de custos e despesas. Não sabe quanto entra, não sabe quanto sai, não sabe o custo da operação, não sabe quanto que precisa minimamente para manter a operação da atividade profissional. Por quê? Porque não tem clareza de que, mais uma vez,
é uma empresa e precisa se pagar. E dentro desses custos, é um ponto muito importante que não se elenca, né, na listagem ali das despesas e do que esse escritório tem que pagar ao final de um mês, é o prolabore do pobre advogado. Porque como que vocês fazem? Vocês fazem da seguinte forma: quando fazem uma apuração aí de custos ou cuidam do financeiro, o que vocês fazem? Vocês pegam ali todos os honorários que vocês receberam ao longo do mês, pegam todas as despesas, custos, enfim, do escritório, pagam o que sobrar, vocês pegam para vocês e vida que segue. Vocês não calculam, não fazem um cálculo de prolabore. E aí vive sempre na incerteza de quanto vai receber ao final de um mês, achando que tem lucro quando sobra alguma coisa. Não é assim que funciona. O escritório ele tem que ter um controle de entradas e saídas, um controle desse fluxo de caixa, e dentro dessas despesas você tem que definir um prolabore para você. E colocar dentro das suas metas financeiras que esse escritório tem que atuar para pagar o seu prolabore, e depois, já apurado despesas, custos e prolabore, se sobrar algo, aí sim você vai estar entrando numa margem de lucro, entendeu? O lucro, ele vem depois do prolabore. Por quê, gente? É a mesma sistemática de quando estamos falando de uma pessoa jurídica qualquer. O sócio que trabalha dentro da atividade, ele tem que receber a remuneração por trabalhar dentro da empresa. E vocês não fazem essa conta, vocês não fazem esse cálculo, acham que o advogado tem lucro, que o advogado recebe aquilo que sobra. E aí fica muito difícil realmente ter uma evolução profissional nesse sentido, ver a cor do dinheiro, porque não fazem essa conta de controle de custos, controle de despesas e não colocam dentro das metas financeiras do escritório o pagamento de um prolabore para o profissional, no caso, você. Para cuidar da gestão financeira de um escritório, precisa-se de rotina. É uma atividade cotidiana, é uma atividade que tem que ser feita todos os dias, ou pelo menos a cada 5 dias, pelo menos uma vez na semana, a cada 15 dias, tem que ter um controle, tem que ter um fluxo da atividade financeira, que é o chamado fluxo de caixa. Você precisa saber o que entra, o que sai, e ter esse controle diário. Por que eu digo diário? Porque se você não faz esse controle diário, ao final de um mês você já se perdeu, você já não sabe quanto entrou, já não sabe quanto saiu, você já não tem essa noção. Então, um erro que é muito comum é deixar para fazer, quem faz, deixar para fazer no último dia do mês, sentar e falar, vamos ver como é que tá esse financeiro agora, e aí já tá tudo descontrolado, já tem coisa que passou batida, já tem lançamento que você não sabe de onde veio, para onde foi, dinheiro que você pegou em mão, e aí você pagou o outro ali em espécie também, apesar de hoje em dia ser muito raro por conta do Pix, mas acontece. Então, o controle financeiro, ele é rotina, ele é uma rotina que tem que ser feita todos os dias, toda semana, para que você realmente entenda como está indo o financeiro do seu escritório. Fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É a anotação ali, entrou, saiu, para o final do mês você ter esse retrato da vida financeira do seu escritório e saber se a coisa foi boa, se a coisa foi ruim, se teve lucro ou prejuízo. Lembrando do controle, né, dos custos, das despesas e do prolabore. Dentro dessa rotina financeira, a gente não tem que cuidar somente, né? É importante que tenha essa rotina financeira, porque dentro dessa rotina financeira a gente não cuida somente daquilo que entra e do que sai. A gente tem que cuidar também do que deveria entrar e do que deveria sair. Então é importante que você tenha uma lista já de tudo aquilo que você paga de forma fixa por mês, porque aí você já tem aquela previsão do que você tem que pagar, do que deveria sair. Então, não corre risco de ficar com nenhuma inadimplência,
com nenhuma conta em aberto. E você tem que ter também uma lista daquilo que deveria entrar. Contratos que foram fechados, que são pagos de forma parcelada, que precisam ali daquele acompanhamento, envio de boleto ou envio do lembrete da cobrança. Tem que ter essa rotina para você saber. Você não pode esperar a boa vontade do cliente pagar. A gente sabe que é a obrigação, está em contrato, deveria. Mas é preciso que tenha essa rotina, esse controle daquilo que deveria entrar também, porque acontece de atraso, inadimplemento. Acontece de você ficar acompanhando lá alvarás que estão pendentes de expedição. Enfim, tudo isso é preciso que esteja muito bem ajustado para que o seu financeiro seja sempre saudável e sempre contínuo. Vocês já sabem que eu sou uma defensora da agenda, principalmente da agenda lá do Google, né, que é a que eu mais uso. Então, coloca já na sua agenda as especificações da sua rotina financeira. Quando que você vai emitir nota fiscal, se for o caso, quando que você vai emitir recibo, quando que você vai fazer a conferência das contas a pagar, quais horários que você vai fazer ali o lançamento do seu fluxo de caixa. Defina um bloco amanhã, na manhã da quinta-feira é o dia que eu cuido da minha rotina financeira. E sente para fazer isso e faça isso com afinco, né? Com o entendimento de que é uma necessidade, uma obrigação sua na condição de advogado empreendedor. Outro ponto importante também é cuidar das reservas, ter a delimitação de valores para reserva. Reserva de manutenção, reserva de investimento, reserva de emergência. E só você tendo conhecimento dos números que você consegue definir o quanto é necessário para uma reserva. Reserva de emergência, aquele valor que você precisa ter guardado para que se nada der certo, deu tudo errado, quanto você vai gastar no mês, quanto você gasta no mês, quando você precisa de mínimo no mês para que a sua operação não feche, para que a coisa não rua. 5 mil, 6 mil, 10 mil... Tem esse valor em caixa ali como prospecção de pelo menos 6 meses para frente, porque somos profissionais autônomos. Imprevistos acontecem, situações inesperadas acontecem e você precisa estar resguardado. Tá com um valor em caixa ali para que, se essa situação de imprevisto venha acontecer, você não tenha que fechar as suas portas ou a sua operação não pare. Você não venha de fato à falência, o seu escritório não colapse. Então é importante ter uma reserva de emergência. Ai, Thaís, acabei de começar, eu não tenho reserva de emergência, não tem como, comecei como dava. Ótimo, sou dessa opinião, comece como dá. Mas assim que der, organize a sua reserva de emergência. Separe ali todo mês R$1.000 até você ir montando o seu caixa, até você ir montando essa reserva, para que depois, feita a reserva de emergência, você comece a pensar em outras situações. Quando você tem o seu fluxo de caixa, o seu financeiro bem redondo, bem cuidado, que você consegue ter os números para análise de métricas, você vai chegar em uma situação comum a todos. Situações inesperadas de manutenção do seu escritório. Então, você vai começar a ver que todo mês queima uma lâmpada, estraga um ar-condicionado, tem que fazer manutenção num cano, tem que arrumar a impressora, tem que arrumar um computador, tem que comprar alguma coisa ali para a estrutura. Então, uma outra orientação que eu dou também é reserva de manutenção, né? Você fazer uma reserva ali, você vai, conforme você vai acompanhando o seu fluxo de caixa, você vai ver, todo mês acontece essa situação. Então, você vai colocar isso já como um custo, como uma despesa, como uma reserva, para você ter previsibilidade desses valores todos os meses, tá? Outra situação também, estou numa estrutura pequena, quero mudar para uma estrutura maior. Atendo em casa, quero montar uma estrutura maior. Faça uma projeção de reservas para investimento, porque assim você vai conseguir organizar o seu financeiro, você vai conseguir ter caixa para planos futuros, para uma melhoria da sua estrutura. Como fazer essa reserva de investimentos? Você vai fazer a conta mesmo. Eu quero
Enfim, vamos começar pensando do menor para o maior. Eu quero comprar um computador melhor. Quanto custa esse computador? 5 mil reais. 6 mil reais, enfim, coloca aí, 5 mil reais. Eu tenho caixa para isso? Hoje eu não tenho, eu preciso fazer um investimento nesse computador. Eu quero comprar esse computador daqui 4 meses, daqui 5 meses. Então, você vai colocar todos os meses dentro da sua projeção, valor de R$1.000 para a aquisição deste computador. Você vai colocar lá, deixar separadinho esse valor numa poupança, numa aplicação financeira. Se você entende um pouco mais de investimento, invista num local que tem uma maior rentabilidade, para depois você vir fazer esse investimento. Sempre com planejamento, com médias, com métricas, com fixação de metas, pois isso ajuda a você evoluir profissionalmente, a você ver o resultado. E por que eu bato tanto na tecla da importância do cuidado financeiro? Porque você vai começar a ter uma noção se a sua operação está dando lucro, se a sua operação está dando prejuízo, se ela se paga, se ela não se paga, e você vai começar a ter uma ideia do que você precisa fazer para crescer dentro do seu escritório. Existe um mundo dentro do financeiro que precisa ser trabalhado. Como que você vai gerir os seus contratos, quais contratos você te dão mais lucro, como que você vai analisar esses números. Enfim, tem muita coisa para ser analisada, mas eu acho que esses pontos aqui é o pontapé inicial. São os primeiros passos para você começar a criar a sua formação da organização financeira do seu escritório, para você criar a rotina, para você entender a importância disso e você começar a ver na ponta do lápis, ou nas planilhas, ou nos sistemas, a evolução financeira do seu escritório. É muito interessante quando a gente tem isso, porque ao longo de um ano a gente consegue ver quanto entrou, quanto saiu. E às vezes tem aquele sentimento de que o escritório não está sendo lucrativo, de que não se ganha dinheiro. E aí você olha lá os números no final do ano e você vê, nossa, passou aqui 100, 200 mil na minha mão, ganhei dinheiro esse ano. Ou então você olha e fala, poxa, o negócio tá ruim, preciso melhorar. E você consegue entender aonde você precisa melhorar. Você consegue ver quais custos você precisa cortar, o que vem sugando o seu fluxo de caixa, da onde que vem saindo ali o seu financeiro, vem minando o seu financeiro, aonde você pode investir. Então, se você ainda vive numa bagunça financeira dentro do seu escritório, se você ainda não enxerga ele como uma empresa, isso precisa mudar o quanto antes. E os primeiros passos são mudança de mentalidade, primeiro de tudo, entender que você precisa tratar o seu escritório como uma atividade profissional, como se uma empresa fosse. Ainda que você não tenha estrutura, ainda que você não tenha funcionários, que você não tenha um CNPJ aberto, você precisa entender que ele deve funcionar como uma empresa. E começar por separação de contas, ter uma conta para atividade profissional e uma conta para sua atividade, para sua vida pessoal, para sua vida social. Fixação de Prolabore, fixe um Prolabore, um valor mínimo que você precisa para comprar as blusinhas, para ter uma vida digna. Controle, né? Fluxo de caixa. O que entra, o que sai, o que deveria entrar, o que deveria sair. Para isso, fixando um horário para a sua rotina financeira. Dentro desse horário da sua rotina financeira, se for a situação, você vai emitir notas, recibos, você vai acompanhar o que entrou, o que saiu, vai verificar se tem inadimplentes, vai verificar se tem alguma conta pendente de pagamento, vai fazer o lançamento e aos poucos você vai conseguindo construir, né, uma rotina bem estabelecida e entender com a análise dos números o que precisa ser cortado, aonde precisa de investimento e como ir formando a sua reserva. E aí a prosperidade vai ficar um pouco mais próxima. O aumento financeiro vai ficar um pouco mais próximo, porque a organização é a base para o crescimento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, comentem, me deem dicas, sugestões.
o que vocês querem saber mais sobre essa questão do financeiro. É muito importante para mim, eu fico muito feliz com a interação de vocês e até um próximo momento. Tchau, tchau.